Boa tarde, primeiro ano. Calo del tio, em grego. Aula 21, minha gente. Soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Vocês já viram o cálculo das raízes, x1 e x2. E agora a gente vai brincar um pouco com elas. Então vamos lá. Olha só, um trinômio do segundo grau, quando não é trinômio do quadrado perfeito, ele pode ser fatorado também, desde que a gente coloque a, que é o nosso primeiro valor aqui, no a, x quadrado, depois x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Claro que primeira raiz, segunda raiz, não importa essa ordem, né? Pode ser em qualquer ordem, mas são as duas raízes ali. E isso vai dar exatamente essa equação de segundo grau. Querem ver só? Olha só. De trás para frente, eu fiz a igual a 3, fiz uma raiz igual a 1 e a outra raiz igual a 2. Ou seja, seria a equação com solução x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, fazendo da maneira que foi sugerido aqui, pela fatoração, fatores, né? Fatores são partes de multiplicação, por isso a palavra fatorada, forma fatorada, fator, fator e fator. Temos três fatores, o a, x menos x1 é outro fator, x menos x2 mais um fator. Colocando assim, então, olha só, fazendo as continhas, vamos ter primeiramente o produto entre os parênteses, né? X quadrado menos 2x menos x mais 2. Depois fica 3 vezes o resultado disso, que é x quadrado menos 3x mais 2. E aí nós temos 3x ao quadrado menos 9x mais 6, onde a é igual a 3. Resolvendo essa equação, nós encontramos as raízes. x1 igual a 1, x2 igual a 2. Você pode resolver pelo delta. Essa equação aqui, inclusive, você pode dividir por 3, porque todos são múltiplos de 3, né? Mas o que eu queria era mostrar aqui exatamente que o a fica aqui na frente e as raízes ficam aqui dentro, fazendo essa brincadeira com o x para ficar essa equação do segundo grau. Legal? Bom, a partir daí, vejamos o que nós queremos lembrar dessa aula aqui. Primeiramente, a gente precisa lembrar da fórmula resolutiva, que é a famosa fórmula de Bhaskara, em que aqui, nesse caso, aparece b quadrado menos 4ac já no lugar de delta, né? O fato é que x1, uma das raízes, vai ser menos b mais a raiz de delta, porque aqui nós temos mais ou menos, então a gente separa, uma raiz vai acontecer por causa do mais, e a outra raiz vai acontecer por causa do menos. Por isso que a gente tem duas raízes, né? Quando o delta é positivo, bonitinho e tudo mais. Então, a gente está falando de soma de raízes. Então, soma de raízes seria o que vai dar x1 mais x2. As duas raízes da equação vão dar o quê? Olha só. Se nós pegarmos essas duas expressões aqui, x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, a gente podemos somar, né? Já que queremos soma, vamos somar membro a membro, ou seja, x1 mais x2 no primeiro membro, e essas expressões somadas no segundo membro, certo? Então, nós temos aqui exatamente a soma das duas raízes. Uma das raízes vai sair com essa expressão, a outra raiz vai sair com essa expressão aqui, ok? Somando isso, termo a termo, fica x1 mais x2. O menos b com esse outro menos b aqui vai dar menos 2b. Já que os denominadores são iguais, nós podemos somar direto. Menos b com menos b deu menos 2b. Raiz de delta positiva com raiz de delta negativa vão se cancelar. Então, essas raízes vão sumir porque mais com menos dá zero. E vai ficar somente 2b negativo sobre 2a. Então, nós podemos afirmar e extrair da própria equação
que a soma das duas raízes, x1 e x2, sempre vai ser igual a menos b sobre a. Pego o b da equação, faz menos, pego o a da equação e a gente terá o valor da soma das duas raízes. Naquele exemplo que eu dei antes, a soma seria 3. Uma raiz era 1, a outra raiz era 2. Então a soma seria 3. Essa soma vai ser menos b sobre a. De forma análoga, ou seja, de mesma maneira, a gente prova que x1 vezes x2 vai ficar igual a c sobre a. Ou seja, a gente começa fazendo assim, ó. x1 vezes x2 é igual a menos b mais delta, mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos raiz de delta sobre 2a. A gente faz essa conta toda aqui, vai dar isso aqui é produto da soma pela diferença, né? Só que para chegar ao resultado final, tem que trocar o delta por b quadrado menos 4ac. Tá? Senão você não vai chegar em c sobre a. Eu sugiro a vocês tentarem fazer essa brincadeira, né? Para fazer essa continha, pode usar chuveirinho, pode usar a forma direta, a soma do produto pela diferença. A raiz vai sumir, só que vai ficar b quadrado menos 4ac. E depois vai ficar no final c sobre a. Se você quiser fazer em casa, por favor, aproveite essa brincadeirinha, né, para verificar se você consegue chegar a essa expressão aqui, partindo daqui, substituindo delta por b quadrado menos 4ac. Ok? Então, nós lembramos aqui as nossas expressões. A soma das duas raízes é igual a menos b sobre a. Tiro o b, tiro o a da equação e a gente sabe quanto vai dar a soma das raízes. A gente não vai saber qual é o valor das raízes. A gente vai saber qual é o valor da soma. Tá? Do tipo, a soma das duas raízes é 7. Mas eu não sei quais são os valores das raízes. Pode ser 1 e 6, pode ser menos 2 e 9, enfim, eu só sei que a soma é 7. O valor das raízes eu não sei. E a mesma coisa para o produto. O produto é c sobre a. Cabe verificar que se você sabe a soma de dois números e se você sabe o produto de dois números, é mais fácil determinar esses dois números. Correto? Isso é importante. Então vejam aí a questão 1 da página 114. Nós temos a equação 2x ao quadrado menos 5x menos 1 igual a 0. Aí vem primeiramente o vocabulário. Olha só, vocês sabem que eu sempre bato nessa tecla e aqui ela está também. O vocabulário é muito importante. Nós queremos o inverso da soma. Ora, a soma é menos b sobre a. Correto? Já fiz aqui para começar o problema, né? Resolver o problema. Nós temos essa soma que é menos b sobre a, que é menos 5, já que o b é menos 5, sobre a, que é 2, ficando 5 meios. O produto é c sobre a, então simplesmente o valor de c, que é menos 1, sobre 2. Vejam que a soma sempre tem esse menos aqui, né? Sempre vai ser o oposto, menos b sobre a. Então a gente já sabe a soma e já sabe o produto. E ele pede no primeiro item o inverso da soma. Ora, se a soma é menos b sobre a, o que seria o inverso disso? Hein, gente? Obviamente, né? Menos b, aliás, desculpe, menos a sobre b. O inverso de menos b sobre a é menos a sobre b. O menos não muda, porque a gente apenas inverte. Se eu dissesse o oposto, aí mudaria o sinal. Mas aqui o sinal não muda. Inverter não significa mudar sinal. Mudar sinal é oposto. Então, eu fiz menos a sobre b, portanto, menos 2 sobre menos 5,
já que o b é igual a menos 5 nessa equação, o a é igual a 2, e dá 2 quintos. Vejam aqui, ó, a soma era 5 meios. O inverso da soma, 2 quintos. Poderia ser feito de forma direta. É só inverter. Ok? Então, por favor, bastante atenção nessa questão do vocabulário. A soma, aliás, temos aí primeiramente o inverso da soma. Já sabíamos que a soma era 5 meios, poderíamos responder direto, 2 quintos. Mas aqui eu mais uma vez mostrei, né? Para vocês lembrarem que o sinal não muda. Menos b sobre a, menos a sobre b. Seguinte, letra B, a soma dos inversos. Isso vocês já ouviram falar, vocês já sabem, ou se não sabem vão lembrar. Inverso de um número é 1 sobre esse número. Ou, como vocês viram, 5 meios, 2 quintos. A gente inverte. E o inverso de um número qualquer é 1 sobre esse número. Então, essa expressão aqui é a soma, olha aí, mais, dos inversos das raízes. Inversos. Vimos isso nas proporções, né? Grandezas inversamente proporcionais. Sempre a questão de inverter. Agora, vejam só, mínimo múltiplo comum. Como eu não sei quem são esses dois valores, o mínimo é simplesmente 1 vezes o outro. Tranquilo? Ao dividir isso aqui por x1, x1 vai sumir, vai se simplificar. Imagine x1 vezes x2 dividido por x1. x1 com x1 se simplificam, ficando somente x2. x2 vezes 1 vai ficar x2. O mesmo acontece aqui. Nós vimos isso nas equações de primeiro grau. Aqui, ó, nós temos o produto dividido por esses dois que estão aqui, o x2, eles vão se simplificar nessa divisão. E vai ficar só o x1. x1 vezes 1, x1. Ok? Então vejam que agora, com essa fração aqui, no numerador nós temos a soma das raízes. No denominador nós temos o produto das raízes, que está aqui, ó. Por isso já peguei de início logo, tirei a soma e o produto. Foi só substituir aqui. Fazendo a divisão, primeiro vezes o inverso do segundo. Isso aqui foi invertido. Aí fica 10 dividido por menos 2, que dá menos 5. Tranquilo? Vamos adiante. Na questão 2, temos aí x1 igual a 2, x2 igual a 3. Ou seja, o enunciado já nos diz quem são as raízes e nós queremos saber quem é B e quem é C. Nós temos aí que o valor de A é igual a 1, correto? Todos enxergam que o valor de A é igual a 1. Então, usando a fórmula x1 mais x2 é igual a menos b sobre A, x1, 2, x2, 3, menos b. Não sabemos quem é b. Queremos saber quem é b. Valor de A, 1. Então, ficou 2 mais 3 igual a menos b sobre A. Menos b sobre 1. 2 mais 3, 5. Menos b dividido por 1 dá menos b. Portanto, 5 igual a menos b, ou seja, b igual a menos 5. A mesma coisa com x1 vezes x2. Queremos o produto. O produto vai ser 2 vezes 3. As raízes são 2 e 3. Então, o produto vai ser 2 vezes 3. O valor de C não sabemos. E o valor de A é 1. Então, ficou 6 igual a C. Portanto, C igual a 6. Ok? Então, para iniciar, eu trouxe esses exemplos para vocês perceberem o que se quer com a soma das raízes e com o produto das raízes. Na questão anterior,
um pouco sobre vocabulário para vocês perceberem como se faz a questão de inverter e tudo mais. Sempre lembrando que inverso é só inverter, não pode mudar o sinal, certo? E aí eu sugiro para vocês tentarem as demais questões, ok? Tchau, em grego, significa, fala-se geia. Em grego, tchau é geia. Portanto, tchauzinho e até a próxima. Um grande abraço.